Olá pessoal do canal do Direito Militar, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que se deparou pela primeira vez com um vídeo do canal Direito Militar, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em Direito Militar. Eu fui militar no Comando da Aeronáutica na graduação de sargento por 18 anos. Sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Eu já advogo com o direito militar há mais de 17 anos. Sou professor de curso de pós-graduação em direito militar, sou palestrante em direito militar e sou professor de 2 cursos online na plataforma Hotmart. O primeiro curso, Reforma Militar nas Forças Armadas, e o segundo curso, Pensão Especial de Ex-Combatente. Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, se você que está me assistindo, você é pensionista das Forças Armadas, eu tenho que deixar muito bem claro, desde agora, para que você, pensionista, saiba com absoluta certeza que o estudo jurídico, as informações jurídicas, a argumentação jurídica que eu vou passar no vídeo de hoje é exclusiva, somente se aplica para quem é pensionista de anistiado político. Isso tem que ficar muito bem claro. Se você que está me assistindo, você é pensionista de ex-combatente, o vídeo de hoje não serve para você. Se você é pensionista de militar das Forças Armadas, que não é nem anistiado político e nem é ex-combatente, esse vídeo também não serve para você. Então, vou ratificar para que não haja nenhuma confusão. O vídeo de hoje se restringe, ele é dirigido, ele é direcionado somente para pensionista de militar anistiado politicamente. Anistiado político. Então, que isso fique muito bem claro, para que a gente possa dar continuidade, ou melhor, dar início à nossa fundamentação jurídica sobre esse tema e que você, que é pensionista, não acaba se confundindo. Certo, pessoal? Vou falar mais uma vez que isso é importante. O vídeo de hoje só serve para pensionista de anistiado político e mais para nenhum tipo de pensionista. Tudo certo? Então, após esse primeiro importantíssimo esclarecimento, vamos iniciar o nosso vídeo. Aproveito e peço a você que, se estiver gostando do vídeo de hoje, se gostar durante a minha explanação jurídica, que você dê o seu like, isso é importante, para que eu saiba se o assunto de hoje é ou não interessante para a sociedade militar, e aproveite e divulgue o link deste vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue nos quartéis, pois você estará ajudando muitas pessoas. Mais um detalhe importante que eu gostaria de deixar consignado no vídeo de hoje é o seguinte: esse vídeo está sendo publicado hoje, disponibilizado hoje no YouTube, a fim de que supra a questão das nossas lives das quartas-feiras. Hoje é 13 de março de 2024, porém eu gravei esse vídeo em fevereiro. Porém, embora no dia 13, hoje no caso que vocês estão me assistindo na estreia, 13 de março de 2024, embora neste dia não seja uma live, você poderá fazer perguntas pelo chat e eu vou responder todas as perguntas pelo chat. Quando terminar a live, obviamente você não vai poder mais fazer perguntas pelo chat ao vivo, mas aí você pode fazer as perguntas pelos comentários do vídeo. Com isso, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas para mim ao vivo, porém, durante a ativação do chat do YouTube, e isso ocorre no vídeo de estreia. Ok? Então, vamos iniciar
o nosso estudo. E outro detalhe que eu preciso informar para vocês e que eu costumo dizer aqui no canal, seja em podcast, seja em live ou nos vídeos, você que assiste aos vídeos do canal Direito Militar, você faz parte do canal Direito Militar. E por que eu sempre digo isso? Porque muitos dos vídeos, muitos dos temas, muitos dos assuntos de vídeos, lives, short, podcast, muitas vezes é você que está assistindo que me traz essa ideia. Então é por isso que eu digo, o canal Direito Militar não é só meu, não é só de Dr. Diógenes Gomes Vieira, é também de vocês, porque vocês me ajudam a ter ideias para vídeos, live, podcasts ou short. E é o caso do vídeo de hoje. O vídeo de hoje, essa ideia que eu tive de fazer um vídeo especial para pensionista de anistiado político, foi em virtude de uma pensionista que está inscrita no canal Direito Militar, costuma participar das nossas lives, e essa pensionista de anistiado político, ela resolveu fazer uma consultoria jurídica especializada comigo. Para quem não sabe, os meus escritórios de advocacia, tanto Brasília quanto Maceió, eu faço o atendimento, obviamente, presencial, não somente para já entrar com ação judicial ou defender algum militar ou civil que está sendo acusado na justiça militar, mas também eu presto serviço de consultoria jurídica. E muitas vezes a consultoria jurídica, em virtude de que o cliente, muitas das vezes, não está nem em Brasília nem em Maceió, ele tem a oportunidade de fazer a consultoria jurídica comigo por vídeo chamada, pelo Teams, pelo Zoom, pelo Webex, ou, o que é o mais comum, pela videochamada do WhatsApp. E foi o caso dessa internauta. Ela me contratou para a consultoria jurídica, eu vou mostrar para vocês aqui a capa, é um vídeo que nós temos. Ela me contratou para que eu analisasse o caso dela. Ela, como eu disse, ela é pensionista de anistiado político. E foi ao analisar o caso concreto dela que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Inclusive, depois dessa consultoria jurídica que eu prestei para essa pensionista de anistiado político, nós resolvemos ajuizar uma ação judicial. Na tela, vocês estão vendo a capa de um vídeo que está arquivado aqui no YouTube. É um vídeo de apenas 20 minutos, onde eu explico para vocês como é a consultoria jurídica especializada em direito militar nos meus escritórios de advocacia especializada em direito militar. Então, se você estiver interessado em fazer consultoria jurídica especializada em direito militar comigo, eu sugiro que antes você assista esse vídeo, são apenas 20 minutos, tem todas as explicações, e caso aí sim, se você realmente estiver interessado em fazer a consultoria jurídica comigo, basta você me enviar um WhatsApp, está aparecendo em cima, DDD 61 99800 5309, confirmando que eu advogo em todos os estados e no Distrito Federal em assuntos relacionados ao direito militar. Então, se você não puder se dirigir a um de meus escritórios, em Brasília, quando eu estiver lá, em Maceió, quando eu estiver lá, que no caso eu estou gravando de Maceió, se você não puder, poderemos fazer uma consultoria jurídica mediante uma videochamada. Seria uma consulta virtual. E vamos iniciar com a Lei 3765 de 1960, que trata da pensão militar nas Forças Armadas. Vocês estão vendo na tela a Lei 3765 de 1960, que dispõe sobre as pensões militares. Eu apenas vou mostrar um dispositivo dessa legislação, um ou dois, apenas para que você, principalmente você que é civil e que está assistindo esse vídeo no intuito de adquirir conhecimento sobre direito militar, para que você possa entender o seguinte. Até a vigência
da Lei 13.954 de 2019, pensionistas de militares das Forças Armadas não contribuíam com pensão militar. Era isenta. Porém, a partir da vigência da Lei 13.954 de 2019, ou seja, a partir de 2020, todas as pensionistas militares das Forças Armadas, a princípio, começaram a contribuir com a pensão militar. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nessa Lei 3765. O artigo 1º diz o seguinte: são contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e seus pensionistas. E ao lado vocês observam redação dada pela Lei 13.954 de 2019. Foi essa lei que incluiu as pensionistas para fins de que também contribuísse para a pensão militar. Antes de 2019, antes da vigência dessa lei de 2019, pensionista não pagava nada a título de contribuição para a pensão militar. Isso começou a ocorrer a partir de 2020 por causa dessa lei de 2019. O artigo 3º-B diz o seguinte: são descontos obrigatórios do pensionista de militar, conforme disposto em regulamento. 2 pontos, inciso 1º, contribuição para a pensão militar. Então, você está sabendo por que a partir de 2020, pensionistas das Forças Armadas começaram a contribuir para fins de pensão militar, assim como os militares das Forças Armadas contribuem, seja militar da ativa ou inativos. Vamos agora à Lei 6880 de 1980, que eu tenho que mostrar para vocês o seguinte. Inicialmente, a Lei 6880 de 1980, ela dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Nós vamos até o artigo 71, vocês estão vendo seção 6ª da pensão militar. O que importa aqui para vocês é o seguinte: parágrafo 2º-A, que foi incluído pela Lei número 13.954 de 2019. Diz o seguinte: as pensões militares são custeadas com recursos provenientes da contribuição dos militares das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. Ponto. Ou seja, a pensão militar, ela é, na prática, um fundo de pensão. E por que eu estou dizendo isso para vocês aqui? Que as pensões militares, elas são um fundo de pensão, no caso, a contribuição. Militares e pensionistas que contribuem para fins de pensão militar, eles estão contribuindo para um fundo de pensão. Isso é importante porque nós vamos agora para a Lei 10.559 de 2002, que trata do anistiado político. E para que você entenda de uma forma bem didática, eu vou passar para vocês no vídeo de hoje, na verdade que eu já comecei a passar, na parte jurídica, é importante que você saiba que essa contribuição para a pensão militar, ela é um fundo de pensão. Vamos agora ao próximo slide, que é o slide número 2, onde consta o artigo 9º. O artigo 9º da Lei 10.559 de 2002 é uma lei específica para anistiado político. Diz o seguinte: os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência. É por isso que eu deixei muito claro para vocês, ao ler o artigo da Lei 6880 de 1980, vamos voltar lá, aqui está, parágrafo 2º-A do artigo 71,
onde eu disse que isso aqui na prática é um fundo de pensão, por causa justamente do artigo 9º, que diz que os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão, que é o caso da pensão militar. Ou previdência. Previdência o quê? Dos militares das Forças Armadas, fazendo uma analogia. Nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do imposto de renda. Esse artigo 9º, ele é muito importante para a fundamentação jurídica que eu vou passar para vocês. Eu fui direto ao artigo 9º nesse slide, mas agora eu preciso ir até a Lei 10.559 de 2002. Então vamos até a lei. Aqui está a lei. O que é importante aqui nesta lei é o seguinte. Aqui está a Lei 10.559 de 2002 e essa lei, ela serviu para quê? Essa lei serviu para regulamentar o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da outras providências. Então, o objetivo da Lei 10.559/2002 foi o quê? Regulamentar o artigo 8º do ADCT. Então, vamos ao artigo 8º do ADCT, da Constituição Federal de 1988. Vocês estão vendo na tela, aqui está o artigo 8º do ADCT e diz o seguinte, artigo 8º, é concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, 88, foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, ao que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo número 1861 e aos atingidos pelo Decreto 864 de 69, asseguradas as promoções na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação, a quem teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. Ponto. O que nos interessa é o quê? Por quê? Eu mostrei o artigo 8º apenas para que você tenha absoluta certeza de que a Lei 10.559 de 2002, ela veio regulamentar a questão do anistiado político. A Lei 10.559 de 2002, ela veio, na prática, objetivar, solucionar dúvidas que pairavam tanto na seara administrativa quanto na seara do Poder Judiciário sobre os direitos dos anistiados políticos. Essa Lei 10.559 de 2002, ela veio dizer definitivamente quais eram os direitos dos anistiados políticos. E é por isso que essa Lei 10.559 de 2002, ela se aplica não somente ao anistiado político declarado após 2002, mas também os anistiados políticos que foram considerados anistiados políticos antes dessa lei de 2002. E por isso eu vou trazer para vocês algumas jurisprudências provando para vocês que o judiciário entende isso também. Que essa lei 10.559 de 2002, ela não se aplica somente para o anistiado político, declarado anistiado após a vigência dessa lei, após 2002, mas também aqueles que já eram anistiados politicamente quando veio essa lei de 2002. Por exemplo, o militar que ele foi anistiado politicamente, por exemplo, pelo Poder Judiciário no ano de 2000, a Lei 10.559 de 2002 aplica-se a esse anistiado. Então vamos agora às jurisprudências para vocês verificarem o que eu estou dizendo sobre essa questão. Vocês estão vendo na tela agora o slide número 5,
O título dele é Jurisprudência do STJ e diz o seguinte: inicialmente, o início da ementa diz tributário e administrativo, isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, favor fiscal aos anistiados civis e militares, Lei 1055/02. O item 2 diz o seguinte: os descontos efetuados na pensão da impetrante. Com essa jurisprudência, você que está me assistindo já verifica que o judiciário, ele entende que os benefícios de isenção concedidos aos anistiados políticos, eles se transferem para os pensionistas desse anistiado político. Aqui está muito bem claro os descontos efetuados na pensão da impetrante. Nesse caso aqui foi quem? A pensionista de um anistiado político que entrou com mandado de segurança. E aqui no item 3 consta o seguinte: os anistiados políticos anteriores à Lei 10.559/02 fazem jus à isenção fiscal determinada na nova lei. Qual a nova lei? A Lei 10.559 de 2002. Essa é uma jurisprudência do STJ, ela é de 2006, e nessa jurisprudência, vocês estão lendo, acompanharam comigo, o STJ, desde 2006, diz que a Lei 10.559 de 2002, ela se aplica àqueles anistiados políticos antes da vigência da Lei 2002. E que também os pensionistas estão beneficiados pela Lei de 2002. Vamos agora a mais um slide e eu trouxe para vocês uma jurisprudência do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, que é uma decisão de 2008, onde consta o seguinte: inicialmente, a ementa consta tributário e processual civil, mandado de segurança, proventos de aposentadoria recebida por anistiado político, imposto de renda e contribuição previdenciária, isenção. 1. A isenção, repetindo, a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria excepcional recebidos pelos anistiados políticos beneficia, inclusive, aqueles cuja anistia tenha sido declarada anteriormente à vigência da Lei 10.555/02. Item 3. A expressa previsão no artigo 9º da Lei 10.559/02 também de isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria excepcional dos anistiados políticos. Ou seja, eu mostrei para vocês no slide anterior uma jurisprudência do STJ e agora uma do TRF1, onde ministros do STJ e desembargadores do TRF1 disseram que a Lei 10.559 de 2002 também se aplica para aqueles que foram declarados anistiados políticos antes do início da vigência da Lei de 2002. Vamos agora voltar para o slide número 2 e vamos repeti-lo, pois é interessante, após vocês terem lido junto comigo essas duas jurisprudências. O artigo 9º diz o seguinte: os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do imposto de renda. O artigo 9º quer dizer o seguinte, de forma resumida. Quer dizer que anistiado político, ele não paga imposto de renda e também não paga contribuição para a Previdência. Ou seja, ele não paga nada a título de previdência militar, se ele for um anistiado político pelas Forças Armadas. É isso que esse artigo 9º está dizendo. Só que esse artigo 9º, ele foi muito questionado. E por que ele foi questionado em relação a pensionista? Porque se você leu atentamente comigo, mas se não leu, leia novamente, você vai perceber que nesse artigo 9º não se fala em pensionista.
Isso é fato. O artigo 9º e o seu parágrafo 1º não falam sobre pensionistas. E o que isso fez? Fez com que, desde 2002, já se questionasse se pensionista estaria ou não incluída nesse benefício fiscal previsto no artigo 9º. Porém, em 2002, 2010, 2018 e finalzinho de 2019, pensionista não contribuía com a pensão militar, certo? Pois eu provei para vocês lá no início, vou mostrar novamente. Somente a partir da Lei 13.954 de 2019 foi que a pensionista começou a contribuir para a pensão militar. Antes de 2019, dessa lei, antes da vigência dessa lei, isso não existia. Inclusive, deixa eu só... No parágrafo único diz: o desconto mensal da pensão militar de que traga o caput, que eu acabei de ler para você, caput do artigo 1º, será aplicado a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, somente a partir de 1º de janeiro de 2020 que os pensionistas de militares das Forças Armadas começaram a contribuir para a pensão militar, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, em 2002, obviamente, nenhuma pensionista contribuía para a pensão militar. Então, até 2019, não vai se encontrar jurisprudência informando que a pensionista está isenta de contribuição para a pensão militar, pois ela não era obrigada por lei a pagar. Isso só começou a 1º de janeiro de 2020. Só que existem decisões judiciais, como essas que eu mostrei para vocês, e vou mostrar mais algumas, onde pensionistas tiveram que se socorrer ao Poder Judiciário, ou seja, entrar com ações judiciais ou mandado de segurança perante o Poder Judiciário, solicitando a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque muitas vezes a Força Armada, ela dizia o seguinte: o pensionista do anistiado político, ele tem que pagar o imposto de renda pelo fato de que o artigo 9º não diz que a pensionista tem os mesmos benefícios fiscais concedidos ao anistiado político. Pois realmente, como eu disse para vocês, no artigo 9º não está dizendo pensionista. Não está dizendo. Então isso foi levado ao judiciário e o judiciário começou a dizer o seguinte: Força Armada, a pensão, ou melhor, o pensionista, ele recebe a pensão em virtude de que o fato gerador é o quê? Esses proventos especiais do anistiado político. Se o anistiado político, por exemplo, da Marinha, ele está isento do imposto de renda com base no parágrafo único do artigo 9º, então, seu pensionista, que vai receber a pensão com o falecimento do anistiado, vai o quê? Ter os mesmos benefícios de isenção fiscal. Foi isso que o judiciário começou a dizer. E isso chegou, obviamente, ao STJ, e o STJ disse que sim, o pensionista tem, sim, os mesmos direitos que o anistiado tem com base no artigo 9º da Lei 10.559 de 2002, independentemente se esse anistiado político foi declarado anistiado político antes do início da vigência dessa lei de 2002. E eu vou mostrar para vocês agora esse entendimento do STJ, e vocês estão vendo nesse slide número 3. Jurisprudência do STJ é uma jurisprudência do ano de 2007, e ela diz o seguinte: tributário, mandado de segurança, anistiados políticos, imposto de renda, isenção instituída pela Lei 10.599 de 2002, abrangência em relação aos anistiados políticos pela Lei número 668379 e emenda constitucional número 2685, entendimento da primeira sessão do STJ. Outra coisa que fique clara também, para você que nunca teve um estudo sobre anistiado político,
antes da lei de 2002, existia normas jurídicas sobre o anistiado político. Ou seja, não foi a lei 2002 que foi a primeira norma sobre anistiado. Não. A lei de 2002 ela veio regulamentar o artigo 8º do ABCT da Constituição Federal, como eu mostrei para vocês um pouco atrás. O item 1 dessa emenda diz o seguinte: a primeira seção desta Corte tem se posicionado no sentido de assegurar aos anistiados políticos e pensionistas, isso é muito importante, essa jurisprudência é muito importante. A primeira seção desta Corte tem se posicionado no sentido de assegurar aos anistiados políticos e pensionistas a não incidência do imposto de renda e de contribuição previdenciária aos seus proventos, nos termos da Lei 10.559/2002. Quando o STJ fala que contribuição previdenciária, não é a contribuição previdenciária em relação a pensionista, é contribuição previdenciária em relação ao anistiado político. Porém, no item 1, deixa claro que os pensionistas estão abrangidos pelos benefícios fiscais concedidos ao anistiado político com base nessa lei de 2002. E continua. Também o artigo 9º, que eu mostrei para vocês, falei muito e vamos falar muito sobre ele. Repetindo, também o artigo 9º da referida norma prevê que os valores pagos aos anistiados não poderão ser objeto de contribuição ao INSS. O slide 2, voltando onde tem o artigo 9º, ele fala que os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS e também a caixas de assistência ou fundos de pensão. E eu expliquei para vocês que a contribuição para a pensão militar, contribuição feita por militares da ativa e inativados, pelos pensionistas por causa da Lei de 2019 e custeadas também pelo Tesouro Nacional, é um fundo de pensão. Então, se enquadra aqui. Mas ratifico, e vocês observaram, o artigo 9º não fala em pensionista, mas vem o STJ e aqui inclui os pensionistas como os beneficiários. Porém, essa decisão do STJ é de 2007 e somente a partir de 1º de janeiro de 2020 foi que o pensionista da Força Armada começou a pagar. Então, em 2007 não existia contribuição para pensionista a título de pensão militar. Então, obviamente, não vai ter aqui em nenhuma emenda anterior. Porém, como eu disse, os pensionistas de anistiados políticos, eles entraram com muitas ações judiciais pedindo a isenção do imposto de renda. Por quê? Porque muitas vezes a Força Armada entendia que o artigo 9º dessa lei de 2002 só se aplicava ao anistiado e não ao pensionista. Mas aí eu provei para vocês que o STJ, pelo menos desde 2007, possui entendimento que o pensionista também é beneficiado pelo artigo 9º, assim como o anistiado político. No início do vídeo de hoje, eu comentei a vocês que a ideia para gravar um vídeo sobre esse assunto teve origem em uma cliente que me contratou para fazer uma consultoria jurídica sobre o caso concreto dela, e ela é pensionista de anistiado político. Ao analisar o caso dessa cliente, foi que eu identifiquei que seria necessário um vídeo, porque certamente outras pensionistas poderão estar sofrendo o mesmo tipo de ilegalidade que esta cliente está sofrendo desde 2023. Ela é pensionista de anistiado político militar da Marinha, que faleceu no ano de 2023. Então, eu vou agora trazer o caso concreto dessa cliente para que você, que é pensionista de anistiado político, possa verificar se o caso dela é igual ao seu. Pois se o seu caso, se você é pensionista de anistiado político e no seu contra-cheque está sendo descontado
contribuição para a pensão militar, tem coisa errada. E vocês vão descobrir agora. Lembrando que desde o início do vídeo eu já estou fundamentando, com base na legislação e na jurisprudência, sobre essa questão de anistiado político. Então você tem que assistir o vídeo desde o início para poder entender o que eu vou começar a falar daqui para frente, com suporte nesse caso concreto. Então vamos ao caso concreto. Slide número 1, caso concreto, anistiado falecido em 2023. Esse anistiado político, que era o cônjuge dessa pensionista, ele foi anistiado político mediante decisão judicial. Uma decisão judicial transitada em julgado, que não cabe mais nenhum recurso por parte da União Federal. Então, ele é anistiado político e ponto final. Ele faleceu em 2023. Ele faleceu em maio de 2023. Enquanto ele estava vivo, recebendo seus proventos como anistiado político por decisão judicial transitada em julgado, no contra-cheque dele, antes da Lei 13.954/2019, ele, obviamente, ele não pagava imposto de renda e ele também não pagava contribuição para a pensão militar. Por que ele não pagava? Porque ele estava amparado pelo... Deixa eu voltar aqui. Ele estava amparado pelo artigo 9º da Lei 10.559/2002, como eu já expliquei para vocês. Então, esse anistiado político, ele não contribuía nem com imposto de renda e nem com contribuição para a pensão militar. Aí veio a Lei 13.954/2019. Essa lei atingiu o anistiado político? Não. Por quê? Porque a lei de 2002 lhe concede isenção. Então, esse quadro que eu fiz é mais para vocês poderem comparar de uma forma mais didática o caso concreto dessa cliente. Então, anistiado político, decisão judicial transitada em julgado, ele lá para o ano de 2005, 2010, ele já estava anistiado, já estava recebendo os seus proventos de anistiado, proventos de segundo tenente, tudo certinho, não pagava imposto de renda, não contribuía com a pensão militar. Veio a lei de 2019, ele continuou não pagando, tá? Eu coloco aqui, após a lei, continuou sem contribuir com a pensão militar, obviamente continuou não pagando imposto de renda, então tudo certo. Chegou em maio de 2023, esse anistiado político ele veio a falecer. Ele veio a falecer, consequentemente, a esposa dele, a minha cliente, ela solicitou à Marinha a habilitação dela para fins de receber a pensão militar. Não demorou muito, a Marinha viu que estava tudo certo, de documentação, começou a pagá-la como pensionista militar. Emitiu o título de pensão provisório, pois como eu disse aqui para vocês, quando a Força Armada concede a pensão militar, depois tem que enviar para o Tribunal de Contas da União, pois é o Tribunal de Contas da União que vai o quê? Homologar para dizer que está tudo certo com a pensão militar. Então, no caso dela, ela recebeu o quê? Título de pensão provisório. Eu já falei isso em algumas lives, em alguns vídeos aqui. Então, tudo bem. Ela começou a receber a pensão dela em junho de 2023. Só que quando ela recebeu o primeiro contra-cheque dela, ela se deparou com o fato de que estava sendo descontado tanto o imposto de renda quanto a contribuição para a pensão militar. Ela verificou isso, ela achou estranho, mas ela me disse que, como na época se falava muito da lei do mal, a lei 13.954/2019, ela achou que estava tudo certo, que era correto, mas ela sempre desconfiada sobre esse assunto. Até que ela decidiu, nesse ano de 2024, me contratar para uma consultoria jurídica especializada em direito militar, a fim de que eu confirmasse se era correto ou não ela está pagando tanto o imposto de renda quanto a contribuição para a pensão militar. Vocês percebem um detalhe muito importante.
nesse slide. O anistiado político, mesmo com a lei de 2019, ele não foi atingido, certo? Por quê? Por causa do artigo 9º. Até aí, beleza. A pensionista desse anistiado, ela foi atingida pela lei 2019 em 2023, quando ela passou a receber o quê? A pensão militar dela. Aí vem a pergunta, isso foi correto ou não? A Marinha está correta ou não ao obrigar a pensionista desse anistiado político a contribuir com contribuição para a pensão militar e também descontar o imposto de renda? A Marinha está correta? A resposta desde já é não. A Marinha está praticando uma flagrante ilegalidade contra essa pensionista de anistiado político. Se você é pensionista de anistiado político, sugiro, pegue agora mesmo o seu contra-cheque e verifique se está ou não havendo o desconto na sua folha de pagamento. Eu vou mostrar para vocês agora um contra-cheque da Marinha para que vocês possam identificar com facilidade. Pegue o seu contra-cheque, isso para você que é pensionista de anistiado político, somente você. O vídeo de hoje só serve para você e para mais ninguém. Ok? Vamos lá. Aqui está um contra-cheque da Marinha de setembro de 2023, não é dessa cliente, eu peguei um contra-cheque aqui na internet, não sei nem de quem é, ou melhor, eu sei de quem é porque eu escondi o nome, mas é um contra-cheque de pessoa que não é minha cliente, então eu apaguei os dados importantes, escondi, apenas para que vocês identifiquem no contra-cheque de vocês se está ou não havendo desconto. Peguem um contra-cheque de vocês e verifiquem, principalmente se você é da Marinha, se consta isso aqui, pensão militar. Se constar isso aqui, pensão militar, você que é pensionista de anistiado político, você está pagando a contribuição para a pensão militar. Se você é da Marinha, ou melhor, se você é do Exército ou da Aeronáutica, pegue o seu contra-cheque e procure também se consta lá algo parecido a título de pensão militar. Se isso estiver no seu contra-cheque, você que é pensionista de anistiado político. Falo mais uma vez, não serve o que eu estou mostrando hoje para quem não é pensionista de anistiado político. Então, se você é pensionista de anistiado político, olhe o seu contra-cheque, seja você pensionista da Marinha, Exército, Aeronáutica, olhe o seu contra-cheque, verifique se está tendo desconto de pensão militar. Se tiver desconto, está errado e eu vou mostrar para vocês agora por que está errado. Na verdade, desde o início do vídeo, eu já comecei a mostrar para vocês, pela legislação e pela jurisprudência, que o pensionista de anistiado político possui os mesmos benefícios fiscais tributários do anistiado político. Está aqui que é o artigo 9º. Já mostrei para vocês que o judiciário entende que o artigo 9º, embora aqui no seu texto não se refira a pensionista, o judiciário entende que é muito correto que pensionista está sim incluído no artigo 9º, mas de forma que implícita, certo? Vamos voltar aqui ao slide número 1. Então, nesse slide número 1, vocês verificaram o que aconteceu. O anistiado político faleceu em maio de 2023, tinha todas as isenções, os benefícios de isenção fiscais e tributários, porém, quando ele veio a falecer, a viúva, pensionista, a Marinha não concedeu os benefícios fiscais e tributários que o anistiado tinha, passando então a descontar imposto de renda e também descontar contribuição para a pensão militar. Isso aqui está bem definido nesse slide. Eu vou mostrar para vocês agora uma decisão judicial recente. Ela é do ano de 2022, da turma recursal no Distrito Federal, de caso de pensionista da Marinha, que assim como essa minha cliente é do Rio de Janeiro, que fez a consultoria jurídica comigo, essa pensionista de anistiado político, ela é do RJ,
essa decisão, esse acórdão dos juízes federais de uma das turmas, da turma recursal do Distrito Federal, analisando o caso igual ao dessa cliente, e entenderam que a Marinha estava praticando ilegalidade. Então, nós vamos agora diretamente a esse acordo. Lembrando que, desde o início do vídeo, já comecei a fundamentar e mostrei para vocês que, de acordo com a legislação e de acordo com a jurisprudência, a pensionista de anistiado político, ela tem isenção de imposto de renda e isenção de qualquer contribuição para fundo de pensão, que seria o quê? Contribuição para a pensão militar nas Forças Armadas. Então vamos ao acórdão, pois o acórdão ele vai ratificar tudo o que eu passei de informações jurídicas para vocês neste vídeo sobre pensionista de anistiado político. Inicialmente, vamos aqui no CAP, vamos aqui no TRF1, recurso inominado cível, foi a primeira turma recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal e é uma decisão de 19 de maio de 2022, ou seja, nem 2 anos tem. Tem pouco mais de 1 ano. Então é uma decisão muito recente e de grandíssima importância para quem estiver nessa situação de pensionista de anistiado político e está o quê? Descontando no seu contra-cheque na folha de pagamento o imposto de renda e a contribuição para a pensão militar. Então vamos lá, aqui está a ementa. A ementa diz o seguinte: administrativo e previdenciário, pensão por morte de militar anistiado, contribuição para o sistema de pensão das Forças Armadas. Contribuição para o sistema de pensão das Forças Armadas, na prática, é um fundo de pensão. Pedido de reconhecimento de isenção, sentença extrapetita, que concede isenção da contribuição para o Fundo de Saúde da Marinha, FUSNA, nulidade, apreciação da pretensão nesta sede, nos termos do artigo 1003, parágrafo 3º, inciso 2º do CPC, previsão genérica do artigo 1º da Lei 3765 de 60, na redação conferida pela Lei número 13954 de 2019, confronto com o teor do artigo 9º da Lei número 10559/02, regime tributário específico dos benefícios decorrentes de anistia política, não expressamente revogado pela lei superveniente. Contribuição indevida, recurso provido para anular a sentença e acolher a pretensão deduzida na peça inicial. Antes de continuar a explicar para vocês essa decisão da turma recursal do DF no julgamento em 2022, aconteceu o seguinte: a pensionista do militar anistiado da Marinha entrou com a petição inicial, entrou com um processo pedindo que fosse isenta da contribuição para a pensão militar. Porém, o magistrado, a nível da primeira instância, no Juizado Especial Federal, acabou dando uma sentença procedente, mas uma sentença errada. Por quê? Porque ela não pediu a isenção da contribuição para a assistência médica do FUSNA. Ela não pediu isso. Ela pediu a isenção para a contribuição para a pensão militar. Só que o magistrado, ele errou, por isso fala sentença extrapetita, houve um erro do juiz federal. E o que aconteceu? Essa pensionista da Maria, ela entrou com recurso e a turma recursal verificou que realmente o juiz cometeu um equívoco e, por isso, o tribunal, ou melhor, a turma recursal reformou a sentença. Na verdade, anulou a sentença. Mas, na verdade, foi um tipo de reforma. Então, passados esses esclarecimentos preliminares, o que nos importa agora é o item 6, 7, 8º e 9º dessa ementa, e eu ratifico, ela é um julgamento 12 de maio de 2022, é muito recente a nível de jurisprudência militar sobre esse assunto. O item 6 diz o seguinte: mais uma coisa importante, decide a primeira turma recursal por unanimidade, ou seja, todos os juízes dessa turma recursal, que em regra são 3 juízes federais.
eles foram unânimes no seguinte sentido. Item 6. Quanto à pretensão de isenção no tocante à contribuição para o sistema de pensão das Forças Armadas, fundo de pensão, inteira razão assiste à parte autora. Haja vista que o teor do artigo 9º da Lei 10.559/02, adiante transcrito, aqui transcreveu, foi o que eu mostrei aqui para vocês nesse slide, é esse artigo 9º que a turma recursal está se referindo. Transcreveu aqui, não é necessário novamente. Vamos agora ao artigo 7º. Ou artigo 7º não, o item 7º. Por sua vez, não consta da ampla cláusula revocatória da Lei 13.954/2019, que incluiu os pensionistas militares no rol de contribuintes para o sistema de pensão das Forças Armadas, qualquer menção a referida à Lei 10.559/02, o que está a indicar que não houve intenção do legislador na desconstituição do regime tributário específico dos benefícios decorrentes de anistia, ainda que de caráter derivado. Caráter derivado por quê? Porque o benefício da isenção originário para quem? Para o anistiado. Por que derivado? Derivado porque o anistiado faleceu e os seus rendimentos passou para a pensionista. Então, o caráter derivado é isso, que diz aqui esse item 7º. Nesse item 7º, o que os juízes federais da turma recursal quiseram dizer, resumidamente, foi o seguinte. Veio a Lei 13.954/2019 e incluiu a pensionista para pagar a contribuição para a pensão militar. É isso que o 7º está dizendo. Veio a lei e incluiu a pensionista, pois antes da lei do mal, pensionista não pagava a contribuição para a pensão militar, só começou a pagar após a vigência da lei de 2019. A vigência começou 1º de janeiro de 2020, certo? Porém, nesse item 7, os juízes estão dizendo o seguinte, que houve sim a inclusão da pensionista, mas a Lei 3765, que foi alterada pela Lei 13.954/2019, essa lei de 2019, ela foi genérica e não fez sequer nenhuma menção à Lei 10.559/2002. O artigo 9º é muito claro. O anistiado tem isenção. E o judiciário, ao analisar o artigo 9, dizia que se aplicava a pensionista também a isenção. Veio a Lei 13.954/2019 e não mencionou a 10.559 de 2002. Então, os juízes estão dizendo aqui que, como a Lei 13.954/2019 ordenou que a pensionista começasse a pagar, mas não fez a ressalva em relação à Lei 10.559/2002, não falou nada, então os juízes entenderam que continua em vigor, para quem é pensionista de anistiado político, as regras previstas no artigo 9º da Lei 10.559/2002. Ou seja, os juízes federais disseram que pensionista de anistiado político não pode contribuir com a pensão militar. Foi isso que está sendo dito aqui, nesse item 7. Então vamos ao item 8º. Logo, a parte autora, quem é a parte autora? A pensionista do anistiado, continua fazendo jus à isenção no tocante às contribuições incidentes sobre a pensão percebida. Daí porque a exação está sendo cobrada de forma ilegal. Ou seja, aqui no item 8, os 3 juízes federais da turma recursal estão dizendo: a Marinha não poderia estar obrigando a pensionista do anistiado político a contribuir com a pensão militar, pois ela está isenta, assim como o anistiado político também estava. É isso que o artigo 8º está dizendo aqui. A Marinha praticou ato ilegal. Aí no 9º item, a turma recursal diz o seguinte: recurso provido, ou seja, aceitou o recurso da pensionista, sentença anulada, pretensão que o pedido dela, da pensionista, foi acolhido integralmente para o fim de condenar a União
a União representa a Marinha, Exército e Aeronáutica, em causas judiciais, em abster-se, ou seja, ficar impedida de fazer incidir sobre a pensão percebida pela parte autora, pela pensionista, a contribuição para o sistema de pensão dos militares das Forças Armadas, para o fundo de pensão, bem como restituir, ou seja, devolver os valores até aqui recolhidos a tal título, acrescido da taxa Selic a partir de cada desconto. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95. Se você tiver... Eu vou mostrar aqui devagar, vou passar devagar essa ementa, caso você queira depois ler com calma, tá? Aí é só você voltar o vídeo e ir fazendo as devidas pausas. Eu vou passar aqui, vou rodar, né? Rolar, né? Como chama. E tá aqui, 12 de maio de 2022, certo? Ok. Turma recursal, ementa voto. Ok. Aqui. Prontinho. Agora eu vou voltar para a tela principal para a gente poder concluir e finalizar o vídeo de hoje. Então, já partindo para a conclusão do nosso vídeo, antes, porém, eu peço que se você gostou, se está gostando dos ensinamentos jurídicos que eu estou passando no vídeo de hoje, eu peço que você divulgue nos quartéis, divulgue para toda a família militar, compartilhe nas suas redes sociais o link deste vídeo e compartilhe também nos grupos de WhatsApp que tenham pensionistas e militares das Forças Armadas, pois o assunto de hoje é de suma importância para quem é pensionista de anistiado político das Forças Armadas. Então, não esqueça de dar o like e se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal a fim de você receber comunicados do YouTube de novos vídeos, novas lives, podcasts ao vivo ou novos shorts, pois o canal Direito Militar está sempre trazendo novidades do mundo jurídico do direito militar e sempre novidade, sempre ensinamentos jurídicos sobre direito militar de altíssima relevância, de altíssima importância para toda a sociedade militar e principalmente de forma honesta. Então, dando continuidade e já finalizando nosso vídeo, vocês perceberam que, de acordo com a legislação em vigor, de acordo com a jurisprudência em vigor, quem é pensionista de anistiado político, independentemente se o anistiado político, se a decretação da sua anistia foi administrativa ou foi judicial, se foi depois da Lei 10.559 de 2002 ou anterior à vigência dessa lei. Ou seja, o importante é que ele seja anistiado político, em virtude do artigo 8º do ADCT da Constituição Federal de 88, que foi regulamentado pela Lei 10.559 de 2002, como eu expliquei de uma forma muito detalhista para vocês durante toda a explanação jurídica do vídeo de hoje. Essa pensionista de anistiado político não tem a obrigação de pagar imposto de renda sobre a sua pensão e também não está obrigada a contribuir para a pensão militar. Não importa a Lei 13.954 de 2019 em relação a essa pensionista. Ratificando, para ficar muito bem claro. Se você é pensionista de anistiado político, somente quem é pensionista de anistiado político, mais ninguém. A não ser, obviamente, o anistiado político vivo, que tem os benefícios do artigo 9º da Lei 10.559 de 2002. Mas especificadamente você que está me assistindo, que você fique sabendo a partir de agora, pensionista de anistiado político não está obrigada a pagar imposto de renda e a contribuir para a pensão militar. Isso ficou muito bem claro no vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você que é pensionista
Você que é anistiado político e ainda está vivo, informe aos beneficiários da pensão que quando você falecer, seu pensionista também estará isento de contribuição para a pensão militar e também isento de imposto de renda. Isso é muito importante e eu sugiro que você que está assistindo, deixa eu mostrar aqui novamente, que você leia com calma esta ementa da primeira relatoria, da primeira turma recursal do Distrito Federal, que é um caso de pensionista de anistiado político, onde no ano de 2022 a primeira turma recursal do TF entendeu que a Marinha estava praticando ilegalidade em relação a essa pensionista. Então, eu só tenho a agradecer a sua audiência. Dê o seu like, se inscreva no canal, divulgue este vídeo, divulgue o canal Direito Militar nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos quartéis, divulgue para toda a família militar, pois o material jurídico relacionado ao direito militar, divulgado por mim no canal Direito Militar, é de grande importância para toda a família militar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até breve.